Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Telamix. Eu sou Luiz Felício e a partir deste momento você está convidadíssimo a fazer parte deste nosso bate-papo nostálgico a respeito do filme A Múmia, lançado em 1999. E quantas recordações boas eu tenho desse filme. Algumas gostaria até de compartilhar com vocês ao longo dessa resenha, pois eu acredito que alguns, assim como eu, que trazem consigo essas boas lembranças, também irão compartilhar com todos nos comentários. E para isso, meu amigo, minha amiga, caso você ainda não estiver inscrito aqui no Telamix, inscreva-se a partir de agora, pois saiba que eu não falo só a respeito de filmes e seriados aqui neste nosso conteúdo. E sim tenho outros quadros tão interessantes quanto, como por exemplo a nossa série Vídeo Mistério, cujo background está bem aqui atrás de mim. E ainda sobra tempo para nós falarmos a respeito de música, a vida dos famosos, especialmente aqueles que estão lá em Hollywood, e outros assuntos mais que eu vou deixar, é claro, para que você descubra se inscrevendo aqui no Telamix a partir de agora. E sem perder mais tempo, vamos então falar deste super clássico, ou seja, A Múmia. Bom, imagine você pegar um clássico do terror, como foi A Múmia, lá no final dos anos 30, e colocar algumas pitadinhas de um filme épico, do melhor estilo, aqueles dos anos 60, como no Império Romano, Cleópatra, Egito, e mesclar ainda com um herói com turvas características de Indiana Jones, ainda por cima atrapalhado, para, junto com sua donzela, decifrarem um enigma e, acima de tudo, lutarem contra um monstro que traz uma maldição milenar. Pois é, foi quando o diretor Stephen Sommers juntou estes ingredientes, como eu disse ainda há pouco, em 1999, acabou se dando muito bem. Tudo porque, nessa época, meus caros, o que nós esperávamos era somente um terror. Mas o carisma que o hoje vencedor do Oscar, Brendan Fraser, conseguiu levar com o herói Rick O'Connell, junto com todo o elenco, fez com que o filme cativasse muitos e alcançasse uma bilheteria na época de 420 milhões de dólares. Nesse tempo, era muita grana para um filme. Tudo bem que hoje os Marvels da vida, os filmes da DC, alcançam a casa dos bilhões, mas nessa época fazer 420 milhões com um filme não era moleza, não. Porém, além do carisma, como eu disse ainda há pouco, dos personagens e a diversão empregada no que hoje chamamos de alívio cômico, fez com que o público ainda tivesse momentos sombrios durante o filme, como quando a própria múmia, ressuscitada, ergue aquele grito de horror em pleno deserto. E todas as lutas dos heróis contra o monstro, é claro. A Múmia, meus caros, foi um sucesso tão considerável que deu origem a mais 2 filmes. O Retorno da Múmia, em 2001, e A Múmia e a Tumba do Imperador Dragão, em 2008. Além dos spin-offs dos filmes do Escorpião Rei, cujo esse alavancou definitivamente a carreira de um tal de Dwayne Johnson, também conhecido como The Rock. Bom, meus caros, como eu abri dizendo, esse filme me traz algumas memórias afetivas bem consideráveis. Poderia colocar dessa forma. Eu lembro que eu fui assistir logo na estreia,
quando eu vi aquele cartazão no cinema 2 dias antes, olha, o filme da Múmia vai estrear, vem por aí. E como eu disse ainda há pouco, nós tínhamos muito pouca informação a respeito dos filmes nessa época. Claro que já existiam as revistas especializadas, os jornais, da forma analógica que nós tínhamos em 1999, já davam ali algumas premissas do filme, mas não é que nem hoje, que a gente tem 10 trailers antes do filme ser lançado, milhões de sites especializados já dando borrifadas a respeito do título. Então, eu fui assistir, junto com uma amiga que eu tinha na época, com aquela expectativa de que eu ia ver um terror. Mas acabei me surpreendendo, vendo, mesmo que descaradamente, esse clone super atrapalhado do Indiana Jones, que é o O'Connell, durante o filme, trazendo momentos interessantíssimos. E a Múmia é aquele tipo de filme que, quando você assiste, sobretudo a primeira vez, você torce para que ele não acabe. Sabe, hoje a gente assiste no streaming, a gente tem mania às vezes, né, de girar o cursor lá no player e analisar, puta, meu, tá acabando, que pena. Ou então, se o filme é ruim, né, graças a Deus que a coisa tá acabando. Mas, sobretudo, quando você vê no cinema, você não consegue fazer isso. E mesmo quando a gente acabou assistindo em fita depois, chegou a ser lançado em VHS ainda, a Múmia. Então a gente, de fato, tinha esse sabor. É um filme que eu acredito que, assim como para mim, para muitos outros, teve aquele revés positivo. Eu esperava que eu ia assistir um filme de terror, não lá muito bom, mas também não ruim, mas que fosse remetido a se apoiar na história simplesmente de uma lenda da múmia que ressuscita. Mas não, os personagens, como eu destaquei ainda há pouco, com bons momentos de alívios cômicos durante todas as passagens, não só o Brendan Fraser, mas como os outros personagens conseguiram ganhar o público de uma tal forma, o que fez com que eles garantissem as suas voltas nos outros 2 filmes que tiveram a seguir. Então, foi praticamente todo o elenco, 80% do elenco, dentro dos atores principais, estiveram presentes nos outros 2 filmes, da Múmia, assim, tranquilo, porque todo mundo queria reviver as falas, reviver algumas passagens, embora com histórias diferentes. Mas eu acho que as 2 sequências, a de 2001 e sobretudo a de 2008, não teve aquele mesmo sabor. É muito mais, sobretudo de 2008, é muito mais uma coisa de nostalgia para você reviver os personagens, do que propriamente você ter aquele impacto positivo que você teve no primeiro filme. Pelo menos é essa a minha impressão. Tanto que sempre quando eu vou assisti-lo novamente, eu sempre opto por assistir o primeiro filme. Eu não me lembro, por exemplo, qual foi a última vez que eu assisti pela segunda vez o filme 2 ou o filme 3. Agora, o 1, eu assisti, acredito que 2 vezes no ano passado, em 2022, e assisti na semana passada para poder voltar aqui e fazer esse review retrô para vocês. Agora, o 2 e o 3, sinceramente, eu não lembro qual foi a última vez que eu assisti. Mas, no entanto, é isso. Já que eu coloquei essa questão de você assistir mais uma vez, eu super recomendo para que você faça como eu, faz uma maratona de repente, pega o filme 1, 2 e 3 para assistir aí no final de semana. Vale muito a pena, principalmente depois dessa volta por cima que o Brendan Fraser deu na carreira dele, apesar de não ter muito a ver com a Múmia, mas é legal a gente rever
de fato, quando o ator estava emergindo dentro da sua carreira, depois pensar que ele teve todo aquele ato meio triste por tudo que aconteceu com ele, mas é legal a gente pegar aqui e assistir a Múmia e relembrar não só todos essas passagens, mas também a gente pensar que como hoje estão fazendo falta e muita falta estes filmes que nos surpreendem positivamente, ou seja, que você não vai lá com grande expectativa para o cinema, ou mesmo quando você puxa aí no streaming e de repente acaba se surpreendendo dessa forma, não é mesmo? No entanto, participe a partir de agora nos comentários e lembre que eu disse lá no início do vídeo, caso você ainda não estiver inscrito, então se inscreva a partir de agora, pois o assunto continua aqui no canal. E com certeza eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!